Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula teórica de literatura e cultura portuguesa do século XX e XXI. Nesta aula, do que nos vamos falar é sobre o saudosismo. Mas o que foi o saudosismo e por que é que falamos de saudosismo? O saudosismo podemos dizer que foi um dos primeiros movimentos literários do século XX que começou por volta de 1903 e durou por volta de 20 anos. Durou até o ano 1930. O que é que acontecia em Portugal para que nascesse este movimento? A primeira República Portuguesa. Este, este facto foi muito importante para a literatura, mas sobretudo para o saudosismo, dado que Teixeira de Pascoais, quem foi o mentor deste movimento, concebia que era necessário que houvesse um movimento literário típico de Portugal. Neste caso, temos de lembrar que normalmente os movimentos literários, ou todos os movimentos literários que já vimos, que já conhecemos, eram movimentos literários que vinham do resto da Europa. Por exemplo, da França, por exemplo, da Alemanha e da Itália. Então, com o nascimento desta Primeira República Portuguesa, os saudosistas, e particularmente o seu criador Teixeira de Pascoais, ele procurava um movimento que seja típico de Portugal, que seja o movimento de Portugal. Este movimento teve como objetivo a regeneração cultural de Portugal. Já escutando isto, podemos já pensar quais eram as ideias destes autores, e particularmente de Teixeira de Pascoais. Muitos foram os artistas que foram parte da revista que viu nascer o saudosismo. Esta revista, chamada A Águia, foi composta por diferentes autores, por diferentes escritores da época, como por exemplo Teixeira de Pascoais, mas também nos temos, por exemplo, António Carneiro, António Sérgio é o bem conhecido, é que nós vamos conhecer muito bem ao longo da matéria, Fernando Pessoa. Qual é também o objetivo deste movimento? Este movimento também foi um movimento de contracultura. Em que sentido? Este movimento opunha-se a esse cosmopolitismo que trouxe o realismo. Era rejeitado pelo saudosismo. O saudosismo, o que estava a procurar é um movimento mais nacional. Era um movimento que fosse, como já dissemos, típico de Portugal. Mas por que é que se chama saudosismo? Por que é que falamos de saudosismo? Bem, a palavra saudosismo vem do termo português saudade. Todos já sabemos o que quer dizer saudade, mas o que também sabemos é que é uma palavra intraduzível. Então, foi esse o principal motivo pelo qual Teixeira de Pascoais escolhe essa palavra para nomear o seu movimento. Esta palavra, para ela, mostrava as principais características do povo português. Então, ela usou como insígnia esta palavra. Podemos ver no texto que nós temos para ler durante esta semana um pequeno trecho, um pequeno fragmento que fala justamente sobre a escolha da palavra saudade para chamarmos este movimento. Este trecho é particularmente sugestivo, dado que explica os motivos pelos quais esta palavra foi escolhida. Nós somos, na verdade, o único povo que pode dizer que na sua língua existe uma palavra intraduzível nos outros idiomas, a qual
encerra todo o sentido da sua alma coletiva. A alma lusitana concentrou-se numa só palavra e nela existe e vive, como na pequena gota de orvalho, a imagem do sol imenso. Sim, a palavra saudade é intraduzível. O único povo que sente saudade é o povo português, incluindo, talvez, o galego, porque a Galiza é um bocado de Portugal sob as patas do leão de Castela. Então, como nós podemos ver aqui, este autor, Teixeira de Pascoais, quer exaltar as características do povo português por terem justamente uma palavra que é somente de eles. É também porque era um conceito que estava omnipresente na arte portuguesa, em geral, na música, na poesia, em outros tipos de arte. O que é particularmente, podemos dizer, estranho em relação à saudade ou ao conceito da saudade como característico da língua portuguesa ou do movimento saudosista foi que a saudade foi estabelecida como, eu vou citar, uma ânsia nostálgica da unidade do material e do espiritual na sua relação do homem com Deus. Neste pequeno trecho que eu acabei de ler, nós podemos ver que este autor percebia que havia uma palavra que estava ou que servia como um nexo entre Deus e os homens, e não todos os homens, os portugueses e Deus. Nesta conceção messiânica, podemos dizer, que tinha Teixeira de Pascoais, podemos chegar até a ideia de que ela queria fundar uma igreja que fosse uma igreja lusitana, dado que para ela não existia um povo português católico, mas que procurava Deus através da saudade. Dito isto, nós podemos ver ou nós poderíamos pensar que este conceito de saudade, este conceito de extremo nacionalismo, através da palavra saudade, não era compartilhado por muitas pessoas. No entanto, podemos ver que autores como, por exemplo, Fernando Pessoa, estavam de acordo com o conceito de Teixeira de Pascoais. Como nós podemos ler no trecho que podemos encontrar na página 755 do material de leitura, o mesmo Fernando Pessoa afirmava que os poetas saudosistas anunciavam o pensamento da futura civilização europeia. Um transcendentalismo panteísta é que, portanto, essa futura civilização europeia seria uma civilização lusitana. Deveria estar, para muito breve, o aparecimento do poeta supremo da nossa raça. Ousando, tirava a conclusão que o poeta supremo da Europa de todos os tempos partiria em busca de uma Índia nova que não existia no espaço, em naus que seriam construídas daquilo que os sonhos eram feitos. Então, não era somente Teixeira de Pascoais, mas era também Fernando Pessoa e o resto dos autores que faziam parte, ou que eram parte, da revista A Águia, que pensavam da mesma maneira. O conceito de saudade não foi o único conceito utilizado por Teixeira de Pascoais. Também foi utilizado o conceito de alma-pátria. Este conceito de alma-pátria defendia a ideia que os portugueses eram uma raça especial que vinha da raça semítica e da raça ariana, que tinha uma língua, uma história, uma cultura, é também um reconhecimento mundial, mas também é uma autonomia de governo própria. Este conceito é bastante interessante porque já vamos ver que as principais críticas do saudosismo foi esse messianismo e nós já podemos perceber com essas ideias esse messianismo do qual estávamos a falar.
Este conceito de alma pátria não somente caracterizou a obra do autor, mas também caracterizava o povo português. Esta obra, este povo português, era caracterizado como um povo com uma alma aventureira, também com uma alma com sentido de independência e de liberdade, e também um sentido messiânico. Também tinha algumas coisas negativas, como essa necessidade de imitar o que os outros países estavam a fazer. Também existia um sentimento de tristeza, de inveja, de intolerância e também de falta de força. Com esta ideia, podemos dizer também que há uma certa contradição nos conceitos de Teixeira de Pascoais. Nós dizemos que este movimento, o movimento saudosista, foi um movimento bastante breve, dado que durou desde o ano 1910 até mais ou menos 1930. Por que é que este movimento desapareceu? Principalmente pelas críticas dos artistas que eram parte do movimento. Por exemplo, António Sérgio, um dos principais autores da revista A Águia, acusava Teixeira de Pascoais de um mesianismo, de um nacionalismo quase discriminatório, um mesianismo quase xenófobo, mas também de atrasar, de ser um movimento atrasado, e também dizia que este movimento não seria parte das novas correntes literárias que seriam impostas na Europa, mas seria somente uma escola literária importante a nível nacional e também provincial. Mesmas críticas fez o Fernando Pessoa, e nós vamos ver que quando termina este movimento literário, vai nascer outro com muita mais força, o modernismo, fundado também por alguns dos artistas que eram parte da revista A Águia, mas com ideias muito diferentes. Este novo movimento chamava-se o modernismo e dividiu-se em 3 etapas. E são nestas etapas que nós vamos tratar, que nós vamos conhecer mais em detalhe Fernando Pessoa. Espero que não haja nenhuma dúvida e vemo-nos na semana que vem. Até logo!